Você já ouviu falar da Casa dos Sussurros? Não espere encontrar essa história em jornais, nem em sites oficiais. Ela vive em cochichos, nas conversas baixas entre moradores de uma pequena cidade, esquecida no interior do Paraná. Um lugar onde as pessoas aprendem, cedo, a não fazer perguntas e a nunca jamais entrar naquela casa. Eu entrei e hoje eu conto o que vi. Era para ser só mais uma gravação. Eu e dois amigos, o Diego e a Lari, tínhamos um canal no YouTube sobre lugares abandonados. Vídeos simples, gravações noturnas, explorando casas antigas, ruínas e cemitérios. Aquela coisa básica que rende visualização com pouca produção e muito medo. Tudo começou quando paramos num posto de gasolina, numa estrada entre Londrina e Maringá. Um velho senhor que nos viu com a câmera nos chamou de lado. Ele olhou nos nossos olhos, um por um, como se quisesse gravar nossos rostos, e disse: "Se vocês querem gravar algo, gravem a casa que escuta. Ela fica depois da curva de terra, no fim da estrada de soja, mas não entrem com barulho. Ela odeia barulho." A gente riu, achando que era folclore de interior, mas a ideia ficou na cabeça. E claro, seguimos até lá. Era uma casa comum, ao menos à primeira vista. Pequena, simples, madeira escura, janelas tapadas com tábuas, telhado desabando em um canto. Mas o que nos fez parar não foi a aparência, menos foi o som. Ou melhor, a ausência total dele. Nada do vento, nada do pássaros, nem único grilo. Mesmo cercados por mato alto, o silêncio era espesso, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Quando encostamos no portão de ferro, ele simplesmente se abriu sozinho. Entramos. A madeira rangia sob nossos pés, mas não ecoava. Era como se o som fosse absorvido, engolido por aquelas paredes. A Lari comentou que sentiu o ar mais frio e que parecia ouvir um zumbido bem baixo, como um sussurro distante. Rimos, nervosos. Avançamos pelo corredor. Era um cômodo atrás do outro, todos cobertos de poeira e cheiro de madeira podre. Até que encontramos uma porta fechada, a única da casa. Diego se aproximou e colocou o ouvido na madeira. "Tem alguém falando meu nome lá dentro", ele sussurrou. Tentamos abrir a porta, mas então, sem que ninguém encostasse, a porta se abriu. Precisei dentro. Só havia escuridão, não sombra, escuridão absoluta. Nossas lanternas não iluminavam nada além da soleira. Mesmo assim, entramos. No meio do cômodo havia apenas um espelho no chão, rachado no canto. E estranho, o espelho refletia o quarto. Mas não refletia a gente. Era como se estivéssemos invisíveis ali dentro. Lari, curiosa, tocou o espelho e desapareceu da câmera. Ela ainda estava ali, na nossa frente, mas a imagem sumiu. E os olhos dela estavam vidrados. Ela sussurrou: "Eu escuto agora. Eles estão me contando tudo." O Diego tentou puxá-la, mas assim que tocou no braço dela, ele congelou, como se tivesse levado um choque invisível. A casa inteira rangeu, como se estivesse se espreguiçando depois de um sono longo. E então começou a sussurrar nossos nomes, nossos segredos, nossos medos. A voz vinha de todos os lados, mas também vinha de dentro de nós. Era como se a casa estivesse nos imitando. Tentamos sair. Corremos até a entrada, mas a porta não estava mais lá. Onde antes havia uma saída, agora só havia parede, como se nunca tivesse existido. A Lari começou a rir, mas não era a risada dela. Ear, grave, fria, e a boca dela não se movia. A voz saiu mesmo assim. "A casa está cheia agora.
Não estamos mais sozinhos. Eu fechei os olhos, comecei a gritar. Não lembro de mais nada depois disso. Acordei 2 dias depois, num barranco, a mais de 2 quilômetros dali. Estava sozinho. A câmera estava quebrada no meu colo. E ninguém soube explicar como fui parar lá. O Diego nunca mais foi visto. E o mais estranho, o corpo da Lari foi encontrado uma semana depois, numa represa a 50 quilômetros dali. Mas o laudo dizia que ela estava morta há pelo menos 4 dias antes da nossa visita à casa. Então eu pergunto, quem foi que entrou com a gente? E mais importante, quem saiu comigo? Se algum dia você estiver dirigindo por estradas do interior do Paraná e ouvir uma voz chamando seu nome, e se essa voz for igualzinha à sua, não responda. Talvez seja só o eco, ou talvez a casa tenha te escutado também.